Deus aproveita-se mesmo das coisas más, para se nós deixarmos, se nós permitirmos, se nós quisermos, aprendermos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar de maneira a crescermos e que a sua vontade se cumpra. A maior riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos não é uma casa, não é um carro, mas é o conhecimento do Senhor e a vivência, não só de palavra, mas de atitude e de comportamento. Deus amava mais José do que todos os outros, certo? Certo? Errado! E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José porque José escolheu estar com o Senhor. Vivemos neste mundo e este mundo traz-nos algumas complicações, como aliás foi muito evidente esta semana nós estudarmos na lição de José, certo? Uma vida verdadeiramente difícil, não foi, meu amigo Ivamar? Difícil e complexa, que nós vamos tentar hoje rever um pouquinho e perceber porque é que é importante nós estudarmos a vida de José. O que é que, mais do que a história, o que é que eu posso tirar de prático, Célia? Para a minha vida, hoje em dia, o que é que eu posso tirar de bom, Paulo? Para a minha vida, hoje em dia, a minha vivência como cristã, adventista do sétimo dia. O nosso muito estimado professor que fez estas lições, o professor Jacques Ducan, uma pessoa muito conceituada no meio adventista, resolveu dar como título à lição, qual foi? José? Mestre de sonhos. José, mestre de sonhos. Ok. Alguém poria um tema diferente, depois de ter estudado durante esta semana a lição? Alguém se atreveria a sugerir outro tema? Pois, é natural que eu me atreva, porque das pessoas que estão na sala, se calhar foi aquela, ou uma das que dedicou muito ao estudo da lição esta semana. Concordo em absoluto com o título, quem sou eu, para pôr em causa uma letra que o professor escreva, quem sou eu. Mas, depois de estudar a lição, digo-vos, o tema que eu escolheria, meu querido jovem, sabes qual era? Em vez de ser 37, Gênesis 37, 19, era 39, versículo 2. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Bom, esta é a primeira de duas lições acerca deste personagem, cuja história o Senhor entendeu ser muito importante para nós hoje em dia. Jacó foi filho, nasceu fruto de uma ligação de amor. Nem sempre, infelizmente, isto acontece, mas José foi. Jacó amava profundamente Raquel e ele lutou tremendamente para poder ter a mulher dos seus sonhos. E quando nasceu aquele primeiro filho, aquele filho especial, que Jacó ambicionava que tivesse sido o primogênito, porque ele queria logo ter casado com Raquel, mas foi enganado pelo seu sogro. Quando nasceu aquele menino, José, realmente as emoções daquele grande homem de Deus fortaleceram-se de uma maneira particular, Paulo, não foi? Em relação a José. E isso trouxe complicações verdadeiramente grandes. Meus queridos, diríamos que, mais do que um especialista de sonhos, que foi, sem dúvida nenhuma, ele tinha aquele dom de poder interpretar, Deus deu-lhe aquela capacidade de poder interpretar sonhos, e alguns proféticos mesmo, como vamos rever, estudamos e vamos rever. Podíamos dizer que a vida de José abrange, minha querida Jussara, duas verdades fantásticas, importantes para ti e para mim e para todos nós. Uma delas é que Deus cumpre sempre, Paulo,
Deus cumpre sempre as suas promessas. Pode demorar muito tempo, meu querido. Podemos não entender os caminhos, mas Deus cumpre sempre as suas promessas. E isso é uma tranquilidade, uma segurança, uma força, um ânimo para a nossa vida maravilhoso. E a segunda grande verdade, meu querido Ricardo, é que Deus tem a capacidade fabulosa de, perante o mal, transformar, adaptar, orientar as coisas sempre para o bem. Meus queridos, perante estas duas grandes verdades da lição desta semana, compreendemos que tudo o resto de mal que surge à nossa volta é resultado de vivermos nesta vida de vida. Vivemos aqui, meu querido, não estamos no paraíso, estamos aqui. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos sujeitos a muita coisa feia e triste. Ainda hoje de manhã aconteceu isso às portas da nossa igreja. Mas, o Senhor de tudo tem o poder e a capacidade, minha querida Fátima, para nos dar o ânimo, a coragem e para nos ajudar, se nós quisermos e levantarmos os olhos para cima, de ver um futuro maravilhoso que Ele tem reservado para cada um de nós. Nunca duvides, Fatinha. É essa a verdade que encontramos na palavra de Deus. Ellen White escreveu: rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Puro, ativo, alegre, José dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai. Gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito: gentileza, fidelidade, veracidade, já eram manifestas na sua vida diária. Porquê? Porque Gênesis 39:2, o que é que diz Gênesis 39:2? Estava o Senhor com José. Consequência de quê? Deus amava mais José do que todos os outros. Certo? Certo? Errado. Porque José escolheu estar com Deus. E na sequência daquele estar e viver com Deus, o Senhor o abençoava e dirigia todas as coisas. Bom, problemas familiares. Todos nós temos problemas familiares. Não há quem não tenha. E quem diz que não tem é porque está inconsciente. Todos temos problemas familiares. Mas, quando, perante as disfunções familiares, nós começamos a dizer: a culpa é dele, porque me fez isto, isto e isto. A culpa é dela, porque me fez isto e isto. E isto é quando dizemos. Porque quando recalcamos e engolimos, então isso é terrível. Ainda pior, ok? Esquecemos-nos quantas vezes que a nossa luta não é uma luta vulgar. Pois não, Leirinha? Não. A nossa luta é contra os espíritos do mal. Contra legiões de seres maus, pervertidos, caídos, que te conhecem muito bem, Ivamar. Que te conhecem a mim, conhecem-me a mim muito bem, meu querido. Mesmo não proferindo, eles conhecem-nos, observam-nos, veem o nosso modo de estar. E atuam, envenenam, perturbam. José nasceu numa família verdadeiramente complicada. Vamos a Gênesis 37, versículo 1. Ora, da escola sabatina, neste momento, não está ninguém aqui, pois não? Não. Paulo, claro que está, meu querido Paulo. Paulo,
Eu preciso da tua ajuda, amiguinho, está bem? Diz-me depois, quando faltar para aí uns 10 minutos, diz-me, está bem, amigo? Não te esqueças, está bem? Obrigada. É para eu me orientar. 37:1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Muito bem. Meus queridos, quem eram os irmãos de Jacó? Quem eram? Eram quem? Alguém me sabe dizer? Todos. Os nomes deles, todos. Seguidinho, tuc. Pode falhar algum? 35, capítulo 35 de Gênesis, no versículo 23. 35, 23. Rúben, o mais velho. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de uma senhora chamada Lia. Depois temos José, o nosso personagem, e Benjamim, filhos de Raquel. Depois temos Dan e Naftali, filhos de quem? De Bila, serva de Raquel. E ainda temos Gad e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. Bom. Glaucon, tu agora já tens 2 mulheres lá em casa, 2 ou 3 mulheres, não é, Glaucon? Agora tens 3 com a tua mãe, certo? É mãe, não é? Agora tens 3 mulheres lá em casa. Uma ainda é muito pequenina, mas a vida já se altera, já se muda. Agora imagina que não tinhas só a Danila. Tinhas a Francisca, a Manela, a Josefina e a Vitória. Meu querido, bom. A vida verdadeiramente complicada daquela família. E, logicamente, que ciúmes, invejas, quesílias, perturbações. Eu tive 2 filhos do mesmo pai, na mesma casa. E às vezes eles também questionavam-se. Coisinhas básicas. A mãe gosta mais de ti porque isto, porque aquilo. A mãe gosta mais de mim porque... Coisinhas normais da vida. Imaginem agora os filhos de 1, 2, 3 e 4. Oh, que grande complicação que havia naquela casa. Muito bem. José cresceu naquele ambiente, um ambiente difícil, sem dúvida nenhuma. Mas se nós lemos no capítulo 37, no versículo 3, vemos um dos grandes, além deste motivo de serem muitas mulheres, muitos filhos de meios diferentes, vemos no versículo 3, ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Querida, alguém quer falar? Oh, meu querido Ivamar, faz favor. Fala só alto para eu te ouvir, meu amor. Porque se eu não te ouço, depois não consigo interagir contigo. O microfone de haste, por favor. Muito bem, a respeito sobre isso que a irmã está a falar. Quando você é solteiro, imagina se, quando eu tiver a minha esposa... Tudo cor-de-rosa, não é, meu querido? Tudo vai ser cor-de-rosa. Minha casa, como adventista, vamos fazer o pôr do sol, todos a horas e tudo certinho. E vimos depois que não é bem assim. Vem os filhos e... Agora imagine uma casa como aquela, em que as famílias misturadas, pessoas que não andavam como José. José fez doutorado com mestre, só podia ser mestre. E os outros, imagine ali, quantidade de pessoas andando, cada uma na sua direção. Não podia dar. E porquê que não dava, querido? Lá está. E porquê que não dava? Escolhas complicadas e difíceis, homens malandros, o nosso pastor quer falar, minha querida. O sogro de Jacó foi maroto, fez logo ali. Portanto, escolhas, e lá está, de base nunca nos podemos esquecer. Ivamar, sempre que houver um problema em casa com a tua esposa, pede ao Pai do Céu que te faça lembrar, querido, que não é ela. Já tenho 40 e qualquer coisa, já perdi a conta, anos de casada. Não foi um mar de rosas. Se alguém diz que tem uma vida um mar de rosas, está a mentir. Porque há sempre lutas e dificuldades.
Mas eu aprendi isto há muitos anos, amigo. Gostava tanto que me tivesse ensinado antes de casar. Que a nossa luta não é um com o outro. A nossa luta é com o nosso inimigo das almas, que nos quer perturbar, que quer destruir o nosso casamento e que quer nos fazer mal. Então, assim como quando José andava com Jesus, com o Senhor, assim nós temos de andar muito com o Senhor. E quando os nossos olhos começam a ver grandes defeitos no nosso companheiro ou na nossa companheira, isso é sinal de que devemos ajoelhar-nos mais e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ver o que é que está em mim para ser mudado. E isso vai fazer a grande diferença nos nossos relacionamentos. Evidentemente, a família de José, ou melhor, a família de Jacó, era não só disfuncional, mas respirava um ambiente tóxico dentro daquele lar, que era composto provavelmente por várias tendas. Mas a realidade é que, quando a Bíblia nos diz, no capítulo 37 de Gênesis, no verso 3, que Jacó ofereceu uma túnica colorida, isto, diríamos assim, vem ainda, diríamos assim, colocar um nível de inflamação mais grave. Reparem uma coisa interessante. Quando nós olhamos para a geração de Abraão, Isaac e depois Jacó, reparamos que há um conjunto de situações que são recapituladas de geração em geração. Isaac, por exemplo, como nós estudámos na semana passada, há 2 semanas, tinha tido, juntamente com a sua esposa, um erro capital em termos de ajustamento familiar, que era o particularismo. Cada um tinha assumido que um dos gêmeos era o seu preferido. Ora, Jacó, num contexto já complicado, vai assumir um particularismo muito grande em relação a José. E isto, inclusive, tem uma carga simbólica muito grande, porque reparem, a túnica, há algumas traduções que dizem que era uma túnica talar, portanto era uma túnica comprida e também de mangas compridas. Ora, para pessoas que viviam num contexto agropecuário, a roupa mais adequada era uma roupa curta. E alguém que usava roupas longas estava instituído socialmente que quem usava roupas longas não tinha serviço braçal, ou seja, não exercia trabalho manual. E com isto, o pai não só diferenciou o filho por lhe dar um presente todo especial, mas também o colocou numa situação social dentro da família em que ele estava acima. Portanto, ele não precisava trabalhar como os outros irmãos trabalhariam. E isto vai ser, diríamos assim, em grande medida, um dos fatores de profundo ressentimento dos irmãos mais velhos em relação a José. Sem dúvida. Porque na estrutura patriarcal em que eles se encontravam, não era condigno os filhos se revoltarem ou questionarem o pai, mas então vão projetar toda a sua ira contra o irmão mais novo. E, infelizmente, talvez aqui seja a nota que nós podemos tirar, nós, por vezes, também podemos, de alguma forma, como pais, no processo educativo dos filhos que o Senhor nos concede, por vezes termos atitudes particulares que causam, sem nós sabermos, uma destruição corrosiva nas suas emoções e, sobretudo, no seu caráter em formação. Sem dúvida. Essa é outra das grandes lições da lição desta semana, que estudámos esta semana, a parcialidade. Que Ellen White, aliás, fala nisto muito bem, e na versão o livro, na Bíblia, a versão o livro está muito giro, diz: os irmãos deram-se conta da parcialidade do pai e passaram a querer-lhe mal. Eles eram incapazes de lhe falar com bons modos. E Ellen White diz: Jacó imprudentemente manifestou a sua preferência por José e ele, pai, provocou a ira. Não se esqueçam que a palavra de Deus diz sempre que não, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A partir do versículo 5 deste mesmo capítulo, nós começamos a ver a descrição daqueles 2 sonhos que José teve. Lembram-se quais foram os sonhos? Sonhos que ele se foi... Dava para nós conversarmos aqui um bocadinho. Pedro, acho tu, meu amor. Esta semana até tivemos um serão muito interessante, os dois à procura de uma ambulância, que é assim como o ouro neste distrito, não é, amigo? Tivemos um serão engraçado. Amigo,
tu achas? Qual foi o teu sentir em relação ao que levou José a ir ter os sonhos e a contar aos irmãos aqueles sonhos, que eram sonhos que chamavam a atenção? Então, os molhos eram um molho e os outros molhos dobravam-se todos sobre o molho, o sol, a lua, as estrelas, e todos se dobravam, portanto, fazendo crer os irmãos de que ele é que ia ser o chefe, ele é que ia mandar e todos iam reverenciá-lo. O que é que tu achas que pode estar ali? Qual foi o teu sentir? Eu acho que pronto, ele tinha que transmitir aos irmãos o que realmente Deus lhe estava a transmitir. Okay. E, de certa forma, não deve ser fácil para ele mostrar aos irmãos o que Deus lhe estava a transmitir, porque lhe punha um lugar muito de destaque. Okay. Não é? Mas ele, com a sabedoria de Deus, conseguiu que os irmãos compreendessem minimamente o que estava a ser dito. Estamos os dois na mesma onda. Pró-José, entre aspas, acreditando que a intenção de José era boa, uma certa ingenuidade. Eu li alguns comentários, ouvi algumas opiniões de pessoas dando alguma sovazinha jeitosa em José. E realmente, meus queridos, há aqui um risco muito grande que Helena White salienta de uma maneira fantástica. E permitam ler-vos que eu achei fantástico. Estava a pensar, ouvia tantas opiniões diferentes acerca de José. José era obediente a Deus, José amava os seus irmãos, ele desejava que eles tivessem um comportamento diferente. Ele recebeu aquele sonho, eu acredito, com uma certa ingenuidade. Ele teve aquela atitude, mas nós precisamos de ser sábios. E essa sabedoria vem-nos de Deus. Nem tudo aquilo que nos vem à cabeça e as nossas boas intenções, Paulo, podem ser verbalizadas e ditas e em qualquer hora. Reparem o que a Ellen White diz. No livro Este Dia com Deus. Que ninguém entoe, portanto, os seus próprios louvores, acalentando a sua suposta sabedoria. Se os seus talentos fossem de produção própria, ok, haveria alguma coerência no autoelogio. Mas o homem nada tem de si mesmo. Não revelemos a nossa falta de verdadeira sabedoria exaltando o próprio eu. Prostremo-nos com humildade aos pés daquele que nos confiou os nossos talentos. Usemos e desenvolvamos esses talentos, restituindo ao doador o capital e os juros. Ou seja, José era um homem bonito, era um homem cheio de capacidades, era um homem amado particularmente pelo seu pai, era um homem a quem Deus lhe deu um dom especial, aquele dom de ter sonhos e de os interpretar, mas a serva do Senhor chama-nos a atenção, a cada um de nós, de que mesmo naquilo que o Senhor nos doou, devemos procurar toda a humildade e toda a sabedoria na apresentação de seja aquilo que for. E depois, a partir no capítulo 12, do versículo 12, 37, 12, vemos aquela trama incrível que se passou. José era fiel a Deus, José deu um constante testemunho da sua verdadeira fé, mas o que é que se passou? Os seus irmãos, quando o pai o mandou ir à procura deles, porque eles estavam meses e os telemóveis naquela altura estavam todos avariados, nenhum funcionava, o pai queria saber notícias dos irmãos e mandou José, e José foi. E aquelas viagens não duravam um dia, duravam meses, duravam muito tempo. E quando ele foi e apareceu aos seus irmãos, qual foi o sentir dos irmãos? Que bom, lá vem o nosso maninho, o nosso querido maninho. Foi isso, meus amores? Não, de forma nenhuma. Houve uma revolta incrível. Lá vem o senhor do amor, o tal, o dito cujo, o bonzinho, o amado, o menino do papá, não é? O amado. E na sua mente surgiu o quê?
surgiu aquilo que pode surgir na mente de cada um de nós. Verdade ou mentira? Algum de nós fica satisfeito por ver a porta da igreja suja? Só se for louco. E dentro do nosso ser, podem com muita facilidade nascer sentimentos perversos. Se eu apanhasse quem estava a fazer aquilo... Ok. Meus queridos, acho que o nosso irmão quer falar. Faz favor, meu irmão. Fale só alto, por favor. Obrigado. A Bíblia e a lição apresenta ali várias características de José, né? Apresenta ele como filho querido do pai, né? Também fala ele como um delator, um sonhador, né? E a gente trazendo aí para um português meio do Brasil, o meio sem noção, né? Meio sem noção? Sem noção. Sem né? noção. Pronto. Para quem já teve mais irmãos como eu, né? E para quem já foi o caçula como eu, a gente mais ou menos entende um pouco dessa coisa, né? E quando eles veem José, quer dizer, lá vem o queridinho do papai, lá vem aquele que vai nos entregar, vai contar alguma coisa para o pai, né? Então já havia nos irmãos aquele sentimento, né, de repúdio por ele ter essa posição, né? E aqui foi falado que o pai, a senhora acabou de dizer, teve uma participação nisso, né? Em tratar o filho de uma forma diferenciada dos outros irmãos, né? É um problema isso, é um risco. Sem dúvida. Nós como pais, às vezes, caímos, né, nesse erro. E eu acho que a lição traz várias lições para a nossa vida como pais, como cristãos, enfim, né? E uma das coisas que ficam claras ali é a força que tem estarmos pressionados por más companhias, né? Então ali talvez alguns deles talvez não tivessem a mesma intenção, mas pressionados, né, pelo grupo, acabaram cometendo algo que foi terrível, né? E eu acho que uma outra lição também que fica muito clara é a providência de Deus em todos os momentos na nossa vida, sem dúvida, na vida de José, né? E quando eu estudava um pouco sobre isso, a providência de Deus em relação ao pecado nesse mundo, né? Quer dizer, já havia um plano de salvação, quer dizer, Deus sempre se antecipa a tudo. Deus nunca é pego de surpresa, né? Então, quer dizer, já havia ali uma caravana que iria passar, que não estaria levando só um escravo, mas estaria levando o Salvador do Egito, né? Então, quer dizer, a história de José é uma história enriquecedora, né? E são coisas para nós estarmos atentos, né? A influência que externa às vezes tem sobre a nossa vida, sem dúvida, como cristãos, como família, e nós temos que estar dúvida, atentos a isso. Irmão Carlos, e o albergar na nossa mente, no nosso espírito, estes sentimentos, deixar que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles se enraizem, levou a que os irmãos lhe desejassem matar, acabar com a vida, acabar com ele. Reparem que hoje em dia nós nos noticiários vemos coisas tremendas que nos doem, não é verdade? Jovens que entram em escolas que matam a família, matam tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque lá está, o espírito do mal foi albergado e a grande intenção do nosso inimigo é a destruição do ser humano. Alguém pediu para falar? Faz favor. Só uma pequena curiosidade geográfica. Os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos de Jacó na região de Siquém. Na semana passada vimos que Siquém foi a área onde aconteceu... De matança. Exatamente. E Jacó estava profundamente preocupado com a segurança dos seus filhos. Embora tivesse um particular sentimento em relação a José, mas não deixava de nutrir amor paternal pelos outros. Sem dúvida. E quando Jacó
Portanto, aliás, quando José chegou à região de Siquém, ele terá percorrido mais ou menos uns 40 quilómetros, desde a região do acampamento até a área de Siquém. E vem a saber que os seus irmãos tinham ido um pouquinho mais para norte, para a região de Dotã. Dotã é a região onde, cerca de 600 anos mais tarde, Eliseu vai ter aquele famoso episódio da guarda celestial em torno da cidade para o proteger, cercando assim o exército assírio. Mas ali estavam os irmãos, 40 quilómetros mais a norte. José sabia muito bem que a preocupação do pai tinha que ver com a área geográfica de Siquém, onde poderiam estar pessoas que se revoltassem contra a família de Jacó. Mas José, aqui há um detalhe da fidelidade do caráter deste jovem, é que ele percorreu mais 40 quilómetros para levar efetivamente notícias fidedignas ao pai, dando-lhe, portanto, a oportunidade de estar seguro em relação à situação dos irmãos. Mas, como sabemos, José nunca teve a oportunidade de trazer esta informação aos pais e só 20 e muitos anos mais tarde é que ele conseguiu se encontrar. Isso revelou o grande caráter deste rapaz, porque os ares condicionados também estavam todos estragados naquela altura e os meios de transporte também não funcionavam, estavam todos em greve. De maneira que isto só revela e só abona. No entanto, dentro destes jovens todos há dois que se destacam. Um é Rúben, talvez por ser o mais velho e sentir aquela responsabilidade. Matar. Não vamos matar assim. Não vamos matar. Vamos antes pô-lo num poçozinho. Vamos pô-lo num buraquinho, lá no buraco. Fica lá sossegadinho e tal. E depois houve um outro que também teve um papel muito importante nesta história. Qual foi o outro? Rúben e Judá. E a propósito de Judá, porque lá está, quando ele estava no buraco e Judá viu aquela caravana de ismaelitas e disse: olha, boa. Ainda fazemos umas corozinhas, mas venderam José, não eram bons negociantes nesse aspecto. Venderam-no como um escravo deficiente. As moedas, porque ele fora vendido, era de um escravo deficiente, nem sequer era de um escravo robusto. Mas pronto, pelo menos José não ficou a morrer à fome e à sede num buraco e foi vendido naquela caravana de ismaelitas que iam para o Egito. E agora vê aqui esta história que encaixa no capítulo 38, a história de Judá e Tamar. Paulo, diz-me só quanto tempo é que eu tenho, que é para eu gerir o que me falta. Quantos? 15? Ok. Ora, muito bem. Judá, é muito interessante que a palavra de Deus diz, Gênesis 38:1, aconteceu por esse tempo, algumas versões dizem no mesmo tempo, que Judá se apartou dos seus irmãos, outras dizem desceu, e hospedou-se na casa de um adulamita chamado Ira. Judá não quis ficar com os seus irmãos, foi para outra zona. Provavelmente ele já conhecia até este indivíduo, como andava a apacentar, eles trocavam impressões, faziam amizades, e ele foi na casa deste homem para onde ele foi. E conheceu a filha de um cananita chamado Sua, e a tomou por mulher, vou no versículo 2, e a tomou por mulher, e ela deu à luz um filho, e o nome é Er, e tornou a conceber e deu outro chamado Onã, e ainda teve mais um chamado Selá. E Judá tomou uma esposa para o filho mais velho, Er, cujo nome era Tamar. Isto estava-se a passar ao mesmo tempo que Judá desceu para ir para o Egito. Engraçado. No entanto, eles não se portaram bem, nem um nem o outro. E o Senhor, meus queridos, o Senhor tem muitas maneiras de se manifestar, de falar, mas Deus nunca se deixa escarnecer. E tanto o primeiro como o segundo não viveram, não sobreviveram e faleceram. Ora, se hoje em dia ainda continua a ser difícil e complicado ser mulher, ainda hoje em dia é difícil, e Portugal é um país ainda muito agradável nesse sentido. Mas ainda hoje é difícil, naquela altura, meus amigos, uma desgraçada
que não tivesse um filho, morria, sem sobrevivência. A Segurança Social também estava em greve, portanto, não havia hipótese nenhuma. Era uma desgraçada, uma estéril que não valia 2 tostões furados. Ok, e então Judá disse: Tamar, eu lamento muito que isto tenha acontecido, mas olha, o mais novo ainda é um bocadinho jovem, vai para a casa do teu pai, quando ele tiver crescido e depois, debaixo da lei do levirato, tu poderás tê-lo como marido e poderás então gerar e dar à luz um filho. O que é certo é que os pormenores não é o mais importante da lição, ou porque José se esqueceu, ou porque ele teve medo que acontecesse ao terceiro filho, que já tinha acontecido ao primeiro e ao segundo. O que é certo é que os tempos foram passando. Entretanto, o próprio Judá ficou viúvo, morreu-lhe uma filha, o que é um desgosto medonho, e depois do processo de luto, ele foi com as suas ovelhas a um processo de tosquia, foi tosquiar as ovelhas. E quando se dirigiu a esse processo de tosquia, ele ia acompanhado por um amigo. Judá deixou-se ultrapassar pelas suas necessidades fisiológicas. Deixou-se influenciar por alguma coisa menos boa. Tamar soube. Disseram: olha, pá, o teu sogro veio aí, olha, ele vem aí. Portanto, se calhar é a altura de teres de ter uma conversinha, que é para a tua vida se orientar, não é? Mas Tamar resolveu fazer as coisas de outra forma. Lembram-se do episódio? Vestiu-se de rameira, pôs um véu sobre a sua cabeça, colocou-se em determinado local estratégico. E quando Judá passou, ele interessou-se por ter um relacionamento com esta mulher, desconhecendo que ela era a sua nora. Mas Tamar sabia perfeitamente quem ele era. O relacionamento houve, mas há sempre um negócio antes. E o Judá disse: eu dou-te um cabrito. Está tranquila, dou-te um cabrito. Mas, sim, mas comprovativos. Então, Judá deu-lhe 3 coisas: o cajado, o lenço e o selo, não era? 3 coisas. Ela ficou e pronto, e a vida continuou. Passado algum tempo, foram dizer a Judá: olha, a tua nora está grávida. E a reação puramente humana, perfeitamente humana: grande malvada, portaste mal. Então tu eras viúva, tu portaste mal. E naquela altura, o portar mal tinha consequências verdadeiramente palpáveis. Ela agora vai ter de ser queimada, morta, acabou. Quando Tamar sobre isso, disse-lhe: sim, mas olha, o pai da criança é o dono destas coisas. E Judá ficou verdadeiramente perturbado quando percebeu que ele tinha cometido um erro tremendo na sua vida e naquele relacionamento. Mas reparem bem a bondade de Deus. No meio de uma asneira tremenda, que foi, não foi? Era que foi uma coisa mal feita, aquilo não devia ter acontecido. Mas no meio daquilo, minha querida Joana, Deus manifestou o seu amor, porque através do nascimento daquela criança, e com aquele nascimento original, porque eram gêmeos, e nasce um e nasce o outro, aquele desassossego, como tinha havido também com Jacó e Esaú, seu irmão, nasceu Pérez. E Pérez veio a ser nada mais, nada menos que o antepassado de quem? Não consigo ouvir. De Jesus Cristo, de David, de Maria, de Jesus Cristo. Ou seja, lá está aquela lição que nós falávamos logo no início, que nós aprendemos. Mesmo nas coisas más da nossa vida, mesmo naquilo que
quanto de certeza que a nossa Joana Barreto gostaria de ter tido esta gravidez levinha, fazer a sua vida, tranquila, não foi, meu amor? Pois é, mas não. Tem estado de perna esticada, entre aspas, porque tem de ser, porque a sua Beatriz é muito apressadinha e está com muita vontade de nascer, mas agora já, a coisa já. Percebem, meus queridos? Mesmo, mas de certeza, querida, neste tempo, tu pudeste aproveitar algumas coisas. Pudeste conhecer melhor a tua filhinha, que está no teu ventre, e pudeste, de certeza, fazer crescimentos noutras áreas que de outra forma, se calhar, não conseguirias. Portanto, mesmo nas coisas difíceis e más, não desesperemos, Luísa, não desesperemos. Porque Deus aproveita-se mesmo das coisas más, para se nós deixarmos, se nós permitirmos, se nós quisermos, aprendermos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar de maneira a crescermos e que a sua vontade se cumpra. Tenho de ter cuidado com as horas. Vamos para a frente. E José foi para o Egito. José foi escravo no Egito e é interessante que a Ellen White diz uma coisa fantástica. Reparem bem, querida Luz, minha querida Luz, Ellen White diz: José considerou o ser vendido para o Egito como a maior calamidade que lhe podia ter acontecido. Viu, porém, a necessidade de confiar em Deus como nunca o fizera, quando protegido pelo amor do seu pai. José levou a Deus para o Egito, não o deixou em casa dos pais, levou Deus com ele para o Egito, e isso tornou-se patente na sua atitude corajosa no meio da aflição. E entramos aqui em Gênesis 39 e vemos toda aquela trama interessantíssima. Em Potifar, ele era um escravo, meus queridos. Leiam um bocadinho a propósito de como é que os escravos eram tratados naquela época. O que é certo é que, já percebi, o que é certo é que Potifar, naquela ocasião, ele percebeu que tinha ali um escravo diferente, um homem especial. Meu querido Paulo, faz favor. Só em relação a Judá, nós vemos realmente como o arrependimento muda a vida de uma pessoa. E na vida de um cristão, o arrependimento é um estilo de vida, porque nós queremos ser filhos de Deus. E Deus quer nos adotar como os seus filhos. E sendo que os filhos adotados têm o mesmo privilégio que os outros filhos, sendo Deus só ter um filho, é um grande privilégio. Nós não podemos ter outra forma de vida a não ser o estilo de vida do arrependimento em tudo o que há a mudar na nossa vida. Muito bem, meu querido. Só mais um detalhe do dia anterior. É que os irmãos, depois de porem José no poço, de o venderem, eles nunca sentiram paz, nem nunca sentiram satisfação. Ellen White deixa este comentário, mas vemos isto ao longo da história. E é o que a Bíblia diz, é que o pecado é enganoso. O pecado promete uma satisfação, mas a verdade é que quando nós pecamos, nós nunca obtemos essa satisfação. Obtemos uma desilusão e uma tristeza, que foi aquilo que acompanhou os irmãos depois desse ato. E há aqui um pormenor engraçado que aconteceu na viagem, na caravana, quando ele é levado pelos ismaelitas, em que ele pensa, realmente relembra aquilo que foi os ensinamentos do seu pai, onde ele já não vai poder estar mais com o seu pai, e agora ele assume um compromisso com Deus, uma semelhança também com a história de Daniel, numa viagem semelhante. E é nesta viagem que ele assume um compromisso com Deus. Então ele vai viver a sua vida para o seu pai, que agora é o pai do céu, quer dizer, já existia, mas ele assume um compromisso de honra de viver de forma a honrar o seu Deus. E vemos isso na forma como ele desempenhou todas as suas tarefas. Ele não trabalhava em função do ordenado que recebia, ele trabalhava de forma a honrar o nome de Deus. E esse detalhe é que vai fazer a diferença e vai fazer com que Deus o abençoe, mas ele nunca perdeu isto até ao final da sua vida, sempre agiu da mesma forma, foi trabalhar e viver de forma a honrar o nome de Deus. Sem dúvida. Paulo, que eu e tu mais do que eu, porque eu já estou numa fase diferente, mas de qualquer forma possamos ter aprendido, recordado e aprendido nesta lição, que a maior riqueza que nós podemos dar aos nossos filhos não é uma casa, não é um carro, mas é o conhecimento do Senhor e a vivência, não só de palavra,
mas de atitude e de comportamento. Não fora isso, meu querido. José tinha ido para o Egito com quê? Com uma amargura tremenda. E qual teria sido o percurso de vida de José? De certeza muito diferente. Isto é fantástico. Ora, nós vemos, como vimos no capítulo 39, José foi, e a sua maneira, a sua atitude, o seu comportamento na casa de Potifar, diz no versículo 2, lá está, o Senhor estava com José, ele foi um varão próspero, ele achou graça, diz o versículo 4, 39, versículo 4, achou graça aos olhos de Potifar, ele serviu de tal forma que Potifar viu que era um homem em quem ele podia dar tudo, em que podia confiar, ok? Pronto, versículo 5, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Mas as coisas boas, não estamos no paraíso, estamos na terra. Tudo parecia correr muito bem, mas começaram os problemas. As complicações, não foi Marca, começaram as complicações. José era um homem interessante e a beleza foi feita por Deus. Foi Deus que fez o belo. Um dia vamos ser todos belos, aos olhos do Senhor. E a mulher de Potifar agradou-se daquele jovem escravo e começou a ter assédios tremendos contra aquele jovem. Este é um dos grandes problemas da nossa vida de hoje, do dia-a-dia. Um dos grandes problemas que incendeiam as nossas famílias, as nossas comunidades, as nossas igrejas. Nós somos seres humanos, mas nesta lição podemos ter aprendido e reforçado mais alguma coisa. Nunca nos esqueçamos, é verdade que o título da lição é José, mestre dos sonhos, sem dúvida nenhuma. Mas poderia ser também, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José porque José escolheu estar com o Senhor. Não foi, querido Tiago? Foi. E esse foi o segredo da vida dele. Meus queridos, a palavra de Deus diz muito bem, aquele que está em pé, olhe, não caia. Se nós permitimos permanecer em situações de risco, o que é que se passou com José? Aquela mulher assediava-o, ele procurou sempre não ceder àquela tentação tremenda, porque de certeza era uma mulher também interessante, e muito bem cheirosa, e muito bem vestida, e tudo e mais alguma coisa, sedutora, ok? Mas na lição desta semana nós vimos que José fugiu, saiu porta afora, saiu. Só que ela agarrou-lhe vestes e ficou com vestes dele. E, perante isso, uma mulher perturbada e cheia do espírito maligno acabou por acusar aquele José. Mas seja, a lição, temos de ser cuidadosos, querido. Homens e mulheres, o Senhor criou-nos. O Senhor criou Adão, criou Eva, não criou duas Evas, nem criou dois Adões. Nós complementamos-nos. E há uma atração que é natural. Deus criou-nos assim, fez-nos assim. Então nós temos de saber até onde é que podemos ir, até onde é que devemos ir. E proteger-nos e protegermos os outros de situações que podem ser perigosas. Não nos esqueçamos que nós não lutamos contra a carne, mas lutamos contra hostes malignas que nos querem destruir. Meu querido pastor, isto agora está descontado os 5 minutos, Paulinho, desculpa lá. Esta questão, e agradeço muito à Guida pelo fato de ter tido a coragem de tocar estas questões relacionadas com a sexualidade humana, porque muitas vezes nós somos imbuídos de um certo pudor
dito cristão e nem sequer temos às vezes a coragem da nossa intimidade com Deus de falar com o Senhor sobre as nossas necessidades e sobre os nossos ímpetos. Mas em relação àquilo que a Guida diz, e com muita propriedade, há a necessidade de haver um grande cuidado entre homens e mulheres em relação ao tipo de intimidades que se permitam quando ambos não são casados ou quando ambos não têm um compromisso, ou mesmo sendo solteiros, não é? E não é porque somos cristãos que não existam relações de adultério, não existam relações potencialmente adulterinas, com todas as consequências que isto poderá implicar para a desestruturação emocional do próprio e da própria família. Quantas famílias são marcadas por gerações por causa de um deslize de alguém que no passado se achou no direito de fazer alguma concessão ao inimigo. E há uns anos atrás eu encontrei um livro muito interessante cujo título era O Mito da Grama Mais Verde. Provavelmente o livro era? O Mito da Grama Mais Verde, ou seja, da relva mais verde. Grama. O autor apresenta o conceito de que o relvado do vizinho, isto é um contexto cultural americano, o relvado do vizinho parece sempre ser mais verdejante do que o meu. E muitas vezes o que acontece nas relações de adultério é justamente isto, a expectativa de que o marido da outra, ou o outro homem, ou a outra mulher possam ser mais interessantes e toda essa fantasia que pode existir em torno. Mas uma das coisas que o autor deste livro dizia com muita propriedade é que o adultério não acontece de forma acidental. Ele não diz assim, ninguém diz hoje de manhã, vou sair e vou ter um caso, ou vou trair a minha esposa ou trair o meu marido. Acontece de forma sutil e há pensamentos e sensações e situações que são acariciadas por vezes por longo tempo. E o exemplo de José é extremamente interessante porque ele foi demorado e longamente assediado pela esposa de Potifar e a todas as situações ele resistiu. Portanto, cabe-nos não dizermos, vamos imaginar que alguém numa situação em que cai do 7º mandamento, diz, aconteceu. Não aconteceu. Houve, diríamos assim, um conjunto de concessões. E é importante que, como cristãos, não olhemos para quem adulterou como se fosse, enfim, um ser de outro mundo, não, de modo nenhum, nem com o moralismo e com o sentimento de justiça própria, só porque isto não aconteceu conosco, mas estarmos atentos, percebendo que cada um de nós deve ter muito cuidado com as liberdades ou com as intimidades que se possam permitir, porque inicialmente uma coisa pode parecer algo ingênua, mas no coração de um ou de outro ou de ambos podem começar a insinuar-se coisas perigosas que poderão trazer muito sofrimento, pondo inclusive em causa a salvação da pessoa. Muito obrigada. Isto é um tema muito importante e que é bom ser falado e que devia continuar a ser falado, porque este lidar muito próximo de homens e mulheres, que hoje é natural na sociedade em que vivemos, mas quando naquela altura não era assim. Não era assim, ok? E aquela casa de certeza que tinha muitos servos. O que é certo é que aquela mulher acabou por arranjar, imbuída pelo espírito de mal, tramóia incrível. O interessante e o importante de nós retermos são as palavras de José, no versículo 9. Versículo 9. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Como, pois, eu iria trair a confiança do meu patrão e, mais do que isso, eu iria pecar contra Deus? Apesar de ser um homem de sucesso, um homem belo, ele não se deixou corromper. Ellen White, a propósito disto, diz: o escudo que cobria o coração de José era o coração, as emoções de José, era o temor de Deus. Ele tinha Deus, ele estava com Deus, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, o Senhor estava com ele, e esse era o escudo desta situação. Depois, muito rapidamente, ele acabou por ir para a prisão, não foi morto porque Potifar sabia provavelmente a esposa que tinha, e então pô-lo na prisão. Lá havia 2 homens, um padeiro e um copeiro, que tiveram sonhos. José interpretou
os seus sonhos, e esse copeiro teve depois um papel interessante quando, regressando ao faraó, ao seu rei, e ele teve um sonho também muito complexo. Perdoem-me, eu tenho de ler aqui uma passagem de Ellen White. Os 5 minutos pararam, não foi? Desculpa, querido, desculpa, perdoa-me. Não costumo exceder muito no tempo, perdoa-me. A lição é um bocadinho grande e complexa. Ellen White escreveu uma coisa que eu achei fabulosa. Permitam-me. A religião de José manteve-lhe o temperamento agradável, calorosa e forte simpatia, apesar das suas adversidades. Pessoas há que julgam quando não são tratadas com justiça e tornam-se azedas, sem generosidade, duras e incorretas em palavras e comportamentos. Mas José era cristão. Assim que entrou na vida de prisioneiro, pôs em exercício todo o brilho dos seus princípios cristãos, aprendeu a governar, aprendendo a obedecer. Ele soube governar porque primeiro aprendeu a obedecer. E Faraó teve aqueles sonhos fantásticos, daquelas vacas gordas que eram comidas pelas vacas magras e as espigas bem nutridas que eram comidas pelas espigas mirradinhas. E ficou muito perturbado. E o copeiro lembrou-se, espera aí, quando eu estava na prisão havia um indivíduo lá que sabia adivinhar os sonhos. E José foi chamado, com pormenores interessantíssimos, aquele pormenor dele se arranjar todo, aquela mudança que houve. E quando José chegou ao pé do rei, de Faraó, e o Faraó lhe contou todo o sonho, e disse, bom, já sei que tu és um especialista nisso, vá, conta para aqui. Qual é o resultado, o que é que se passa? A postura fantástica de José. Versículo 39. Versículo 16, peço desculpa, eu já estava a ultrapassar. Versículo 16. E José disse a Faraó, isto não está em mim, Deus dará a resposta. Lá está, mais uma vez. Isto não está em mim. Eu sou entendido porque Deus me dá a sabedoria. Não é uma coisa intrínseca de mim mesmo. E termino lendo-vos um trecho de Ellen White, que diz o seguinte. José continuava a ser um estrangeiro numa terra pagã, separado dos seus familiares e adoradores de Deus. Mas acreditava plenamente que a mão divina tinha dirigido os seus passos e, com uma constante confiança em Deus, desempenhava fielmente os deveres do seu cargo. Através de José, a atenção do rei, o faraó, e dos grandes do Egito foi dirigida para ele próprio, certo? Certo? Está tudo a dormir já. Certo? Errado! Foi dirigida para o verdadeiro Deus. Dirigida para o verdadeiro Deus. Como cristãos, não é eu. Mas o nosso estar, a maneira de falar, a nossa maneira de nos comportarmos, deverá ser um modo de os que estão à nossa volta serem dirigidos para o Senhor, o nosso maravilhoso Deus. E não nos esquecemos que a sua misericórdia, o seu amor, acompanha-nos, estejamos num calabouço ou estejamos num palácio.